boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa. Com você, aqui em Porto Alegre e todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram este dia 31 de agosto de 2017. Teve no agosto, estamos entrando no mês 9. Já estou vendo até o Papai Noel. Setembro, outubro, novembro, dezembro. É Natal. É Natal. É Natal. O ano terminou. Tanto é Natal que tem gente que já vai para Nova York fazer compras. Eu, por exemplo, vou para Nova York fazer compras. Imediatamente. Já tem lugar. Até parece que eu tô com verba para ir para algum lugar fazer compras. Tem gente que... Quem vê pensa. Agora começa já algumas lojas fazendo, né? Não, tem lojas que já estão propagandas contratando, de né? Natal, contratando. Não. Propagandas já de Natal. Já tem algumas lojas em São Paulo, já vi, que já tem a decoração natalina. Ai, que pressa desse povo. Mas já tem gente falando em contratar os temporários. Isso, agora eles começam, né? Porque tem que ter o treinamento também. Tem que ter um treinamento. Isso eu já achei bacana, porque o ano passado foi bem mais complicado, né? As pessoas não contrataram praticamente ninguém, pelo menos agora estão contratando mais cedo. Parece que existe uma luzinha aí no final do túnel. Magda, eu queria dar um drop de futebol, mas o futebol assim, para as pessoas verem as dimensões do que é o futebol europeu e o futebol francês hoje, que é o futebol bilionário do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain terminou de contratar o segundo jogador mais caro da história. Um jogador que quase que ninguém conhece hoje aqui na bancada, Mbappé. É um menino de 20 anos, filho de africanos franceses, que joga na seleção francesa. Ele pagou para o Mbappé, o PSG, 180 milhões de euros. Sabe que o Neymar saiu 220. Entre o Mbappé e o Neymar, o Paris Saint-Germain já gastou 400 milhões de euros. Isso multiplicado por 4 dá 1 bilhão e 600. O Paris Saint-Germain, em um mês, comprou a Arena do Grêmio e o campo do Internacional, o mega estádio gigante da Beira-Rio, ainda sobrou dinheiro ainda. Mas tem uma explicação, né? O dono do Paris Saint-Germain é um bilhardário, do Catar, Sheik tem dinheiro, né? E são apaixonados por futebol, é uma coisa muito louca isso aí, sabe? Sheik tem dinheiro e mulheres. Muitas e estas mulheres não se acanham e não se ofendem. Não, essas por serem compradas. Acho até que gostam. Não, gostam e muito. Faz parte da cultura, né? Então elas já estão acostumadas. Lá faz parte da cultura, mas é sem mimimi. Só que aí o cara tem que oferecer pro pai da mulher muito dinheiro. Dote. É um dote. E com mulheres árabes, não aquela história, tem mulher ocidental que foi raptada e foi excelente. Não raptaram ninguém. Agora, tem duas coisas que chamam a atenção. Eu acho que duas coisas não. Uma delas é que a Justiça suspendeu o decreto da Prefeitura de Porto Alegre que pôs fim à segunda passagem gratuita. Tá? Houve um pedido de uma liminar. Foi feito por 3 partidos. Um deles é o PSOL, o outro é o PT e o outro é o PDT. E o juiz José Antônio Coitinho, que é da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Porto Alegre, concedeu uma liminar determinando a suspensão da vigência do decreto que retira a gratuidade da segunda passagem, que passou a valer ao primeiro minuto desta segunda-feira, certo? Nós estamos já na quinta-feira. Foi esse o pedido feito pelos vereadores destes 3 partidos, considerando que os passageiros agora estão desembolsando um valor maior justamente para o transporte coletivo e que não se vislumbra nenhuma forma equilibrada outra para proceder à devolução deste numerário para cada uma das pessoas que foram atingidas por esta mudança. A gente sabe como é que essa coisa da liminar, né? Ter um tempo e a prefeitura entra de novo, mas isso é uma realidade, pelo menos temporariamente. Agora, o que mais me chamou a atenção e que demonstra cada vez mais a gravidade da situação que todos nós brasileiros estamos passando, e a gravidade é o desemprego de todos os brasileiros, foi que o número de alunos da rede particular teve a primeira queda em 11 anos.
Olha só. Não tem dinheiro para pagar. Exatamente. Então, o que significa? O que significa? Que não é só a pessoa de baixa renda. A crise só pegou o rico. Muito rico. Porque todo mundo, por isso que eu disse, não tem mais a classe média, a classe da baixa renda. Todo mundo é pobre agora. Todo mundo. E tem mais um aumento. Da gasolina hoje. Pois é. Da gasolina Vocês hoje. sabem que hoje eu conversei... 0,5% da gasolina e do diesel 2,5%. O aumento ocorre em meio a uma forte alta nos preços da gasolina no mercado internacional em função da tempestade tropical Harvey. Só que tem o seguinte, daqui a pouco vão voltar os preços à normalidade no mercado internacional. E o que vai acontecer? A gasolina não vai baixar de preço. Tá, mas o que tem a ver a tempestade que aconteceu nos Estados Unidos com o preço da gasolina que é o pobre a maior refinaria dos Estados Unidos está lá e ficou totalmente alagada. Então, eles não vão poder processar o petróleo para transformar em gasolina e diesel. Então, eles vão ter que importar essa gasolina, porque os estoques que eles têm, eles não mexem, porque isso é uma reserva estratégica se porventura acontecer uma guerra mundial, digamos, ou exploda alguma coisa no resto do mundo. Então, por isso aumenta. Então, são os especuladores, ô Cris. Mas, na verdade, é uma conveniência, né? Não, é claro, vigarice. É uma belíssima conveniência, porque já teve um aumento que já poderia descontar esse aí. Mas esse caso. A Magda falou, né, dos alunos, dos pais que estão tendo que tirar os seus alunos do colégio particular. Já faz algum tempo, só que agora os números apareceram mesmo. Sim, mas a gente teve uma queda no desemprego, né? Neste último mês. Caiu 12,8% em julho. E atingiu 13,3 milhões de brasileiros, tudo dados do IBGE, né? E o que gerou essa queda no desemprego foram os empregos informais, os trabalhos informais. Pois é, o que não melhorou a renda das pessoas. Não melhorou. Pelo contrário. Mas criou oportunidades. É que as pessoas continuam ganhando pouquíssimo, né? Estão fazendo... E cada esquina que tu passa, tu vê assim, tem gente que tá vendendo um brinquedinho, sabe? Sentado no... A quantidade de pessoas que começou a fazer bolos, docinhos, né, e vender para as pessoas que conhecem ou na internet aumentou muito. Agora, Magda, tu sabe que, e colegas, hoje eu conversei com algumas pessoas afetadas pelo parcelamento do salário, que receberam ontem os R$350. É dramático? Dramático. É dramático. A pessoa escolhe. Ou eu pago algumas contas, que não todas, ou compro remédio, ou compro comida. R$350. E aí eu pergunto, o salário do governador e dos deputados também é parcelado? Não. Sabe que eu também conversei com algumas pessoas que têm o salário parcelado e também algumas empresas estão entendendo isso, né? E facilitando para essas pessoas que não conseguem pagar em dia. Também isso acho interessante, as pessoas entenderem que é necessário, né, não cobrar tanto de multas, de atrasos. Também é válido. Senão não vão receber, não inviabilizam, né? Inviabilizam. Mas esse problema do atraso dos pagamentos não é de agora. Isso já vem de outras administrações, tudo eclodiu agora no governo do Sartori, porque não tem onde tirar dinheiro, não tem onde arrecadar, só se já aumentaram os impostos, não tem mais como aumentar. Então eu não sei quando é que vai acabar essa crise no Rio Grande do Sul. E lembrando a todos que nós não estamos, o governo do estado do Rio Grande do Sul não está pagando a dívida com a União. Aqui, então, quer dizer, como é que faz? Porque a situação é muito mais crítica. Muito mais grave. Muito mais grave. É verdade. Né? Além de ser o menor valor, né, que ele pagou até agora parcelado, além disso, tem esse agravante que nós já estamos no segundo mês em que ele não paga a parcela da dívida. Né? Quer dizer, então, é muito mais grave o problema de falta de dinheiro no nosso estado. É muito mais grave e ele continua toda hora. Vai a Brasília, fica lá reunido e não resolve absolutamente nada. Mas poderia parcelar salários de deputados também. Mas ele não pode, por lei, ele não pode mexer nisso. Ele não pode mexer. Eles podem, por exemplo, ele pode, por exemplo, secretários não recebem, essas coisas assim, pode.
Tá? Mas, assim, o dinheiro que é, por exemplo, da Justiça... Do Legislativo. Não pode. Agora, dona Magda, por que os deputados a partir de agora, vão receber a sua metade? Vamos deixar a outra metade? É um povo covarde que não faz nada, chefe. Porque para quem precisa... Porque é só discurso. Pega um deputado na rua... Boa pergunta, faz o que eles fazem em outros países, aí eles vão terminar com o salário deles. O dia que não tiver isso, vai ser sempre assim. Sabe, tem uma palavrinha na língua portuguesa, arrivista. Arrivista. Significa oportunista. Sim. O mundo está cheio. É o que mais tem, e na área política é tudo isso que a gente está vendo, é tudo oportunismo, é tudo arrivista. Então a gente vê essas pessoas. Um amigo meu veio do interior, o Jalvi, meu amigo Jalvi, lá de Montenegro, fazia anos que ele não vinha a Porto Alegre. Ele disse que eu nunca senti tanto cheiro de urina nas ruas de Porto Alegre. Passou debaixo do viaduto ali da Otávio Rocha, o viaduto Otávio Rocha, ali na Borges, e andou pelo centro de Porto Alegre. Ele disse que eu nunca pensei que Porto Alegre estivesse tão degradada, tão destruída como está atualmente. As pessoas estão horrorizadas pelo abandono da cidade de Porto Alegre, que é o mesmo abandono em que está o Brasil. Mas é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina não é tanto assim. Claro que Santa Catarina não é tanto assim, mas chegar no Rio de Janeiro tá pior do que aqui. Dona Magda, aonde nós vamos chegar? Será que nós aguentamos muito mais tempo? Não vai chegar nada. Vai ser miséria total, caos total. Venezuela Não vai chegar no povo covarde, querido. Vou repetir pela 500 vezes. Não vai adiantar nada. Cada um por si, Deus por todos e azar do goleiro. E hoje chorar na frente dos quartel para entrar, fechar Congresso, Assembleia, Senado e armar. Não pode fazer isso, mas só assim. Ninguém disse. Mas só assim, mas infelizmente o Marne sabe. Disse isso. Eu disse que o Marne não vão fazer isso. Não vão fazer isso, então vai todo mundo morrer de fome, as pessoas vão ir para o tráfico, vão se prostituir. É o caos, não tem outra saída, Marne. Porque a única saída é uma atitude, mas o povo não tem atitude, só chora. Um aumento de gasolina desse aí, hoje é extremamente especulativo, revoltante e nojento. Porque não tem porquê, porque o furacão está dando lá no Texas, então o cara Mas aí é que ninguém faz nada. Agora, se tu pegar 50 mil pessoas e invadir Assembleia, Congresso, Senado, o Exército vai se flagrar e dizer o seguinte: o povo quer que a gente termine com essa balbúrdia aí. Porque 2 mil brasileiros estão roubando de nós todo dia. Então, 200 milhões sofrem por 2 mil. 207 milhões. Isso é um absurdo. A Revolução Francesa crucificou 1 milhão de pessoas porque 20 estavam passando fome. O sangue jorrava pela calçada. Na Revolução Francesa, o sangue jorrava pela calçada. Foi um horror que aconteceu na Revolução Francesa. Em realidade, foi. Depois o Danton, Robespierre, Marat, todos morreram, né? Todos morreram naquela fase de tumulto da França. Mas precisava, talvez, haver essa purificação para tirar do poder esses oportunistas, aqueles que eram os nobres, aqueles que não trabalhavam, aqueles que colocavam na prisão, que mandavam matar uma pessoa que comia uma lebre. Os dízimos que eles queriam. A pessoa estava com fome, matava uma lebre, ia para a cadeia ou podia ser morta. Mas não pode, mas eu estou com fome, meu senhor, né? Quer dizer, os vassalos, né? Aquela coisa toda. Sabe qual é outro grande problema do Brasil para acontecer isso? A logística brasileira é muito complexa, é um país de dimensão continental, é mais difícil. Mas a China fez. A China fez porque ela chegou no posto. Quando ela chegar no posto, vai acontecer. Vai pintar um Mao Tse Tung aqui e vai acontecer algum outro. Mas até chegar lá vai ser o posto. E esses políticos vão dar tudo em Cancún, com altas lanches, roubando tudo, né? Foi bem isso aí. Olha o que o nosso telespectador nos convida nos faz um convite para a gente refletir. Meu nome é Vladimir Dillenburg. Boa noite a todos. Enfim, há pouco a Cris colocou sobre um dinheiro que deixa de circular na cidade, mas que um dia, quando for pago, vai circular. Quero que raciocine sobre um dinheiro em torno de 25 milhões mensais que está sendo saqueado de forma ilegal através desses apps de transporte. Dinheiro este que nunca mais vai circular na cidade. No Brasil, já passa de 1 bilhão mensal. Ele não deixa de ter razão, né?
E o pior de tudo é que a população brasileira, pelo menos as pessoas que têm um nível melhor, elas sabem o que está acontecendo, mas como diz Chicão, as pessoas não têm coragem. As pessoas vão se acomodando na sua pequenez. E o formador de opinião, ele vira chapa branca. E ele tem sempre alguma coisa ligada ao governo, esses corruptos, então ele não forma aquela opinião. Vamos fazer uma marcha para Brasília? Vamos fazer uma marcha para Brasília? Que nem aconteceu uma marcha para Pequim, na Revolução Chinesa, que nem aconteceu em Moscou. Isso não rola, porque quem forma opinião no Brasil, ele já está também corrompido, entende? Então, é o caos. Não tem outra saída, mano. Eu não tenho notícia boa. Mas é uma notícia boa, do caos pode ganhar uma nova operação. Eu tenho uma notícia. Não, pode falar. Não sei se é boa. Vamos ver, Marne, o que tu acha? Vamos ver. Se essa é uma notícia boa. Vamos ver. Pela primeira vez em 25 anos, caiu o número de matrículas na rede pública de ensino superior. Sim. Tá? E aumentou consideravelmente o número de matrículas na rede, na modalidade à distância. É verdade. No EAD. As matrículas que caíram foram dos cursos obrigatoriamente presenciais e aumentaram as matrículas no curso à distância. Então, são cursos mais baratos, né? Pois Uma das minhas filhas está fazendo uma faculdade nessa. No EAD? É isso aí, está fazendo. Isso se dá a quê? Ao dia a dia das pessoas, que é muito corrido e tal, aí chega em casa e aí vê. Entra no computador. Uma preguiça de certas pessoas de ir para uma faculdade. Distância. Pela distância ou pela locomoção, enfim. E também pelo valor. Valor econômico. Sim, o valor, sem dúvida valor alguma. monetário. O custo, acho que tem uma influência muito grande. Só que EAD não são todos os cursos que tu pode fazer. Não são todos os cursos EAD. São alguns cursos que tu consegue fazer. Eu estou falando aqui um âmbito geral. Sim, no total geral de matrículas da rede privada, dos cursos presenciais, caiu em 25 anos, é a primeira queda. Pensa, é relevante. E aumentou em 20%. Tem a ver o custo, sem dúvida alguma, e a falta de... As pessoas precisam trabalhar. E a praticidade. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas não têm tempo. Eu voltei para a faculdade, eu fui para a PUC fazer o curso de Direito e não consegui fazer. E vocês acham que quem faz o curso... porque eu não tenho tempo para fazer, não adianta. Vocês acham que quem faz o curso é o aluno, ser EAD ou presencial, não vai interferir no aprendizado? Que sim, depende do empenho do aluno, né? E eu também acho que esse aumento, Cris, tem a ver com a quantidade de universidades que estão disponibilizando os cursos. Porque antigamente não tinha, né? Tu procurava um curso EAD, eram poucos os cursos que tinham à distância. E hoje não, tem mais opções de faculdades e faculdades que eram com ensino presencial também disponibilizadas. Grandes universidades têm a modalidade à distância, né? Muitas agora. Agora, Marlene, para mim a coisa que eu acho que achei o aumento da gasolina, uma das coisas mais importantes que aconteceu hoje, a coisa mais revoltante nisso, mais revoltante, é que é o seguinte: a Petrobras, que é uma empresa brasileira, petróleo do Brasil, Petrobras, ela roubou o povo, não roubou, Magda? Ela fez horrores, povo, horrores. Ela deveria dar um exemplo, dizer, olha, para nós colaborar com o crescimento do novo Brasil, nós não vamos aumentar a gasolina. A Petrobras não faz questão nem de fazer lobby com o povo, para ver como o povo não vale nada para eles. É verdade. Não vale nada, nem lobby tem que fazer. Então o povo deve fazer que esses políticos não valem nada. Para mim eles valem muito pouco. Nada, absolutamente nada. São tudo, 90% todos ladrão. Exemplo lá para quê? Porque eles querem se alocupetrar. Como o Marlene disse, a Cris falou, o cara ganhou um salário de R$300, é uma dívida, é uma humilhação. O político diz o seguinte: nós vamos dar um exemplo, Brasil, nós vamos reduzir em 30% o nosso salário, esperamos que todos os brasileiros ganhem acima de 20 mil, façam isso. Tem um gesto de grandeza nisso? O Bill Gates. Mas aqui tem esse gesto de grandeza? Sabe por quê? Porque eles não têm grandeza. Então, o cara que não tem grandeza, ele tem que ser tratado sem grandeza. Isso é que o povo tem que se entender para nascer um Brasil forte, entende?
Só assim vai ser um Brasil forte. Esse Brasil tá velho, ele tá de alpaca, esses políticos têm que sair do poder. Anacrônico, exatamente. Agora o Martin ia falar do Bill Gates, que é um exemplo de... Quanto ele doou agora essa semana? Ele deixou de ser o homem mais rico do mundo, parece que foi 20 bilhões de dólares, bilhões. Daqui a pouco ele é de novo. Daqui 15 minutos ele pode ser de novo. Há uns 8 anos atrás ele doou metade da fortuna dele. E continua rico. Ele tem um toque Depois ele se tornou o homem mais rico do mundo de novo. Mas é que, sabe, é energia. Falar em coisas que vêm e vão, o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, nesta quinta-feira, retirou a versão demonstrativa do aplicativo para smartphones da Carteira Nacional de Habilitação. Eu separei essa notícia aqui para dar. Claro, mas era a crônica da morte anunciada. Muita Só confusão. deu confusão isso. Pra que foram inventar esse negócio? Agora terminaram. Versão teste, não dá. Acabou, não tem mais. Para evitar dúvidas dos usuários, não tem mais a carteira. Vou dar uma notícia 30 de setembro, quando forem lançar efetivamente a CNH digital, as ganha, como diziam os guris quando jogavam, as ganha. Para que fazer essa confusão com as pessoas? Então, não tem mais CNH para demonstração, para mostrar no sistema Android, da mãe do Badão, dia 30 de setembro. Aí elas ganham. Fala, Chico. Mas sabia, Magda, que as contas telefônicas, minha, de vocês, de todos os nossos telespectadores, elas diminuíram quase 40% por causa do efeito WhatsApp. Hoje tu liga... A minha só aumentou. Não, eu ligo para os Estados Unidos. A tua que diminuiu. Eu ligo pelo WhatsApp, tu não paga nada. É de graça. Se tu consegue ligar? Consigo. Hoje consegue se ligar. Hoje eu liguei para os Estados Unidos, para uma amiga minha que está no Texas, de WhatsApp. A ligação estava normal. É que lá a internet sabe o que vai acontecer? As operadoras sentiram isso aí e vão taxar o WhatsApp. Óbvio. Como taxar? Vão taxar. Isso é real? Vai acontecer. Não, ele está... Não, isso aí... Ele está profetizando. Não, é que tem... O Vitor uma vez já falou disso, que elas estão pensando, porque o WhatsApp, ele vem das operadoras. E essas operadoras não tem nada de patriotismo, tu sabe disso, né? O patriotismo é dela. Meu amor, se quem comanda este país não tem patriotismo, tu vai querer que a operadora que vive para ganhar dinheiro tenha. É que sabe o que aconteceu, Chicão? Na verdade, a gente economiza com as ligações, só que as operadoras... Eu, por exemplo, a minha conta de telefone é pós-paga e eu pagava um valor muito baixo. Só que eles aumentaram todos esses valores das contas pós-pagas. Então, eles acabaram ganhando e não perdendo. Porque é fácil, eles aumentam, a tua conta é 300, eles aumentam para 500 e nem te explicam, você não faz nada. Agora, você é num país civilizado, quebra todas as operadoras. Onde é que tem loja de operadora, quebra. Aí o cara fica com medo. Olha, eu estou enfrentando gente de dignidade e não cordeirinho que fica aplaudindo. Pode aumentar, que tudo bem. Pior é você ter conta em banco, você vai sacar no caixa eletrônico e o banco te cobra. Alguns cobram. O meu cobra R$ 2,40 por cada saque. Outros cobram R$ 4. Mas outros no caixa cobram... do próprio banco? Do próprio banco. Eu pago, você que não... Se você não sabe, você tem que ver, porque você está pagando isso. Olha, não sei. Eu pago. Gente, nós estamos muito chatos. Desde que nós abrimos esse programa, nós só estamos reclamando da vida. Mas só notícia ruim. Coisa mais enjoada essa gente desse programa. Eu não estou gostando Isso é dos portugueses. Não estou gostando nada. Isso é uma herança atávica dos portugueses. Os portugueses estão sempre reclamando. Sempre reclamando. Eu nunca vou me esquecer que tinha um cidadão numa padaria. Eu frequentava uma padaria todos os dias de manhã. Aí eu chegava de manhã, bom dia, meu senhor, como está? Tudo bem? E o fulano de tal? Tá bem, coisa nenhuma. E o fulano de tal, o senhor Chicão. O senhor Chicão, gente muito boa, o senhor Chicão. Eu concordo com o senhor, gente muito boa. 2 dias depois eu ia na padaria. Mas o senhor sabe que esse seu Chicão não vale absolutamente nada. Mas eu já tinha notado também. Estão sempre assim. Olha os nossos telespectadores. Impressionante. Por que eu vou torcer contra a seleção brasileira? Porque eu acho que a seleção brasileira é o maior antipatriotismo que tem. É a maior ganância. É que nem aquela revista do Tio Patinhas. Veja só, nós estamos passando por um momento horrível aqui no Brasil. E o brasileiro gosta de futebol. Vai na arena ver um jogo do Brasil contra o Equador. O ingresso mais barato é ingresso de teatro. 300 pila. Não, R$160. Não tem mais, né? Bom, mas era 160. Mas subiu, Magda. E outra coisa, mas por que eles não fazem ingresso
simbólico, a R$20. Para prestigiar o povo brasileiro. Mas nos Estados Unidos existe isso aí. Mas tu não mora nos Estados Unidos. Mas então tem que tratar mal essa gente e não idolatrar essa gente. Mas o que vocês fazem? Não, eu não idolatro. Todos, não vem com essa. Não, o dia inteiro falando. Só porque eu fui pra rádio de futebol, tem que falar. Mas quando eu pego dirigente, eu dou no rim, dirigente. Dirigente dou no rim. Porque o dirigente não existe magnanimidade nas relações aqui no Brasil, não existe nada. Tá, olha aqui, ó. O que existe aqui, ó? Bancada, boa noite. Como militar da reserva. Chegará uma hora que o povo pedirá a intervenção militar. Já pediu. Os políticos se protegendo, a corrupção continua. As instituições estão desmoralizadas. A história se repete. Em 64 foi assim. E vou além. Os políticos, via canetaço, sucateiam as Forças Armadas porque sabem do perigo que beira o país. Atenciosamente, Jorge Vanderlei Pedroso da Silva, militar da reserva. Ainda mandou o número do telefone dele, o WhatsApp e tudo mais. Esse é um cara corajoso, hein? E aqui no WhatsApp, muitas pessoas concordando com esse manifesto do Chicão, inclusive o Augusto de São Leopoldo. Concordo com o Chicão. É importantíssimo se revoltar, não se revoltar com toda essa roubalheira generalizada nesse país. Infelizmente, não vejo luz no fim do túnel. Não tem luz. Se tem um trem que está vindo. Eu só vejo o Bolsonaro, a única chance que tem. Chicão tem razão, o povo brasileiro é covarde, omisso e acomodado. Adoro todos. E depois tem gente fica chutando. Ai, não tem dinheiro, Adoro não pode todos. ter dinheiro. Marcos Petri de Novo Hamburgo. Presta atenção aqui, ó. Boa noite. Misery mesmo. Misery, presta atenção. Temos escutado o senhor Chicão chamar a população de covarde, diz o senhor Jorge Ademar. Mas ele faz parte da mesma população que ele critica. Pois ele foi contra a manifestação quando o povo foi à rua. Debochou dos panelaços e manifestações públicas. Ele próprio falou para a Carla que isso não, de nada adiantava. Mas ele próprio... Presta atenção, tô lendo. Mas ele próprio não sai às ruas, se esconde atrás de suas críticas e se vangloria nos seus comentários. Ele se coloca também como um covarde. Jorge Ademar Kowalski. Seu Jorge Ademar Kowalski, seu Jorge Ademar Kowalski, o senhor está sendo injusto comigo. Primeiro, eu não acreditei naquele panelaço, porque aquele panelaço tirou o ruim e trouxe o pior. É que nem a Transamazônica. Continuou a mesma coisa, era mesmo. Ao lugar nenhum. Continuou a mesma coisa. Aquele panelaço foi folclórico. Tinha a musa da passeata, aquilo ali foi uma grande palhaçada. Eu não vou botar minha cara por uma palhaçada. E outra coisa, eu sou apenas um apresentador de televisão. O senhor quer que eu faça uma revolta sozinho? Eu sou um Dom Quixote? Só está faltando eu achava que tu era. Eu e o Vitorino, nós vamos para frente da Assembleia no ano que vem. Pedir para não votar de megafone nos caras que votaram no tarifaço. Então, o senhor acha que é covardia? Eu me escondo atrás do quê? Senhor Chicão Profani, o senhor Pato Mori, o Roberto Mori, hoje... Aquele que tu tomou a Coca-Cola? Ele elogiou as suas unhas pintadas hoje. Elogiou, não? Elogiou. Já a Alice, filha da doutora Kelly Quemelo, minha grande amiga, eu saí da TV e fui jantá-la na casa delas. E a Alice estava me esperando e me perguntava, tia Magda, tia Magdinha, que ela me chama de tia Magdinha, por que aquele moço pinta as unhas? E aí tu vai ter que explicar para ela que tu foi numa festa. Por favor, explica que a Alice está assistindo. Eu fui numa festa, Alice, que as pessoas faziam uma produção temática. Eu escolhi as unhas. E eu gostei tanto, as pessoas falaram tanto, que eu vou continuar pintando as unhas agora. Viu, Alice? Porque eu não quero ser igual os 20 mil carinhas que vão para a Praça da Encol domingo, aqueles 20 mil garotão, tudo de camisa branca e de shorts correr, que são os verdadeiros gol branco de locadora, todos iguais. Eu quero ser diferente. Ela vai fazer 3 anos. É moda, viu, Alice? é moda. Por que o tio Chicão pinta a unha? Porque ele gostou. E o que é moda não incomoda. É moda amor isso. Olha aqui, boa noite, grande bancada. Adoro o Chicão, diz o Felipe Reis. Concordo com a opinião dele na grande maioria das vezes, mas não concordo com o Chicão falando que somos covardes. O que podemos fazer? Já fizemos protestos, já saímos pra rua com a cara pintada. O que temos que fazer? Invadir... Cerca o Congresso Brasileiro. O que temos que fazer? Invadir assembleias, invadir Brasília e tirar essa corja de lá, pontapés? Eu realmente não sei o que fazer. Chicão, tô contigo. Dá ideia que eu vou junto. Felipe Reis de Porto Alegre. Pressiona o seu deputado, aquele que você votou, para fazer uma operação de começar um novo Brasil. Não, o cara está envolvido. Agora veio o escândalo da Freeway, vai vir o escândalo da rua, o escândalo do esgoto, é só escândalo todo dia. Por falar em escândalo,
vamos dar a notícia aqui direitinho e até elogiar, se bem que pode-se dizer isso, mas pode, eu acho que quando eles fazem as coisas certas. Lembra que nós temos falado aqui no problema do DEP, no escândalo do DEP, na operação que foi feita dentro do DEP, a gente já vinha acompanhando. O DEP era um órgão que, volta e meia, roubavam processos, tentavam botar fogo, e a gente sabia que tinha alguma coisa. Até que numa das últimas ações que foram feitas, veio à tona problemas com funcionários de carreira, problemas com a Contravipa, enfim. E hoje a prefeitura cassou a aposentadoria e demitiu o engenheiro, a prefeitura de Porto Alegre. E o DEP é o Departamento de Esgotos Pluviais, tá? A prefeitura demitiu o engenheiro Francisco José Ferreira Pinto e cassou a sua aposentadoria por estas irregularidades no DEP. Desde 2015, essa pessoa era alvo de um inquérito administrativo disciplinar por suspeitas que foram apuradas pelo Ministério Público Estadual na operação que tinha o título de Casa Branca. Por quê? Porque esse funcionário já há bastante tempo vinha tendo um patrimônio, uma vida que não condizia com o seu salário, tá? Realmente ele tem uma casa com piscina, pelo menos é o que sempre apareceu na mídia, né? Em torno de um imóvel, que deu inclusive nome a essa operação 2014. A ordem de cassação e de demissão foi assinada nesse dia 31 pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior, foi publicada no Diário Oficial nesse dia 31 também. Em 2014, depois de deflagrada esta operação, ele teria recebido propina de alguns empresários, são as acusações, né, para facilitar alguns negócios junto ao poder público. O inquérito foi concluído pela Procuradoria-Geral do município no final de julho e por 2-1 foi recomendada tudo isso, a cassação dessa aposentadoria que ele tinha. Depois, de novo, essa Casa Branca voltou a ser alvo de uma outra investigação, dessa vez da Polícia Civil, aí foi que veio a Operação Tormenta. Nessa fase 3 de toda essa, porque se tem muitos desdobramentos, a gente às vezes não entende por que as coisas não acontecem e nada acontece. Aí quando houve uma outra operação, aí realmente envolveu a Contravipa, a polícia ainda investiga a relação deste servidor da prefeitura, mas acontece que no meio de tudo isso ele se aposentou, ele tinha um salário de quase 18 mil reais, né? E nessa quinta-feira a PGM informou que 6 inquéritos administrativos disciplinares envolvendo outros servidores também estão em andamento, enfim. Então, o prefeito tomou essa atitude porque não tinha cabimento com todos esses envolvimentos, a pessoa estar aposentada, recebendo do município, já que o prefeito está fazendo uma limpeza em tudo, né? E se tirou a segunda passagem das pessoas. Se ele quer fazer tudo direitinho, né? É claro que o advogado, esse senhor, esse engenheiro tem um advogado, o advogado foi procurado também para dizer alguma coisa, né? E o advogado não se manifestou. Impressionante que o prefeito ele não dá entrevista, ele não vai a lugar nenhum. Ele está sumido, né? Está sumido e não fala em nada. Não sei o que está havendo com o prefeito. É bem séria essa atividade, essa ação aí, mas o prefeito, pelo menos, eu acho que deu uma satisfação à comunidade, à população, né? No momento em que ele está tirando a segunda passagem, aumenta o preço da passagem, mesmo com tudo isso que ele fez, ele já disse que vai aumentar o preço da passagem, que não tem como uma coisa não está vinculada à outra. E esse escândalo da Contravipa é muito aumento, sério. Né? Só aumento. Então, você vai no mercado... Essa é uma resposta que o prefeito deu à população.
Você vai no mercado, você chega no mercado, você vê aumentos, aumentou 1%, não, é 5%, 10% cada produto, basta ir no mercado. Eu não sei como a dona de casa hoje, eu digo dona de casa, a mulher que trabalha também, ela é dona de casa, ela é dona da sua casa. A mulher que vai no mercado, a mulher que faz as compras, né? O homem não serve para isso, porque o homem coloca tudo ali no carrinho e vai embora, ali não vê preço. Eu vejo o preço. Hoje em dia mudou muito essa realidade, muitos homens são donos de casa. Eu sou sozinho, eu sou obrigado a ver essas coisas. Mas a gente vê a dificuldade das pessoas e tal, e as pessoas que não recebem aumentos no seu salário, só aqueles aumentos insignificantes de sindicatos e tal, 1%, 2%, se tanto ao ano, quando essa inflação que dizem ser de 4% é uma coisa irrisória, mas não é verdade. Essa inflação que o governo mostra não é a inflação verdadeira, né? Então, eu vejo sinceramente um caminho a ser percorrido por nós brasileiros é muito difícil, né? É muito espinho, é muita pedra pontiaguda que nós pisamos para chegar até esse momento da democracia. E o caminho é longo. É muito longo, né? Chama-se caminho impérvio. A palavra é caminho impérvio. E eu quero... Infinito, nunca acaba essa estrada aí, pelo amor de Deus. Eu quero dar, trocando de assunto, vocês falarem em educador aí, eu só queria apenas em 30 segundos ressaltar, hoje é aniversário da professora Maria Montessori, que criou o método Montessori italiana, maravilhosa, pessoa maravilhosa, que criou do aluno escolher as suas matérias, do aluno aprender. Depois o professor Paulo Freire, que eu já citei aqui, também criou um tipo de ensino no Brasil, colocando lá no Nordeste as coisas do Nordeste, que as pessoas do Nordeste falam de forma diferente. Então, vamos não aprender com o ensino que se dá aqui no Rio Grande do Sul, mas sim lá do Pernambuco. A Maria Montessori foi uma grande figura, foi uma das melhores professoras, ela é o símbolo, né, da Itália no ensino e aqui no Brasil também. Nós temos dezenas de escolas no mundo inteiro com o nome da professora Maria Montessori, né? Então, a uma professora, a uma educadora e a todos os professores e educadores, como sempre, o meu respeito. Porque o educador, o professor e a professora, esses sim, são as figuras mais importantes da sociedade. Não são os políticos, não, são os professores, porque eles ensinam aqueles que serão os homens e as mulheres, ou as mulheres e os homens, que vão levantar qualquer país. Eles ensinam todo mundo. Todo mundo. Todos os líderes ou grandes empresários, ou enfim, todo mundo. E é responsabilidade dos pais fazerem com que estes professores sejam respeitados, que não é o que a gente vê hoje em dia. Olha aqui, falando sobre, vamos voltar a falar sobre a segunda passagem, que já pontuou em alguns momentos esse nosso programa de hoje. Nosso telespectador Jorge Ademar diz o seguinte: quem se beneficia do uso da segunda passagem? É sabido que estudantes são, teoricamente, matriculados em escolas próximas à sua residência. Logo, poderiam, na sua maioria, ir até a pé. Isso ocorre nas fases do 1º e 2º graus. Outras, pais pagam vans escolares, outros levam de carro. As empresas pagam as passagens, talvez até a segunda. Há quem beneficiar a segunda passagem, é um pequeno grupo. Uma boa proposta é beneficiar a grande maioria, e não pequenos grupos em favor de pequenos grupos, a grande maioria para isentar uma minoria. Jorge Ademar Kowalski. Eu acho que ele não concorda com a segunda passagem. As empresas pagam as passagens, talvez até a segunda. Quem quer beneficiar a segunda passagem, um pequeno grupo, uma boa proposta é beneficiar a grande maioria e não pequenos grupos em favor. Perfeito, é a opinião dele. O Guilherme Paranhos Cardoso mandou um e-mail para nós e ele mesmo disse que acho que eu não vou ler na TV porque ele é muito longo e eu estava tentando ler sozinha, mas realmente é muito extenso, eu vou ter que ler outra hora, tá? Eu vou ler primeiro, Guilherme, mas assim passei os olhos, realmente é muito extenso o teu e-mail, eu vou ler fora do programa, tá? Apoio ao Chicão, Francisco Simões Pires. Somente um povo que tenha coragem para fazer nascer uma nação forte.
Somente um povo que tenha coragem para fazer nascer uma nação forte. Infelizmente, o nosso povo é omisso e acovardado. Vamos levar uns 2 séculos até nos tornarmos um país sério. Abraços a todos e parabéns pelo excelente programa. Francisco Simões Pires. Marco. Eu estou com uma notícia aqui que até é espetacular, essa notícia, né? Sobre os cientistas holandeses que assinalam um limite da longevidade humana. Sabe quantos anos as pessoas vão viver proximamente? 115 anos. Até 115 anos. Eles fizeram testes tá bom, com né? Pelo amor de Deus, 75 mil pessoas. E o mais importante é que ficou constatado que nos últimos 30 anos o envelhecimento das pessoas caiu muito, as pessoas estão vivendo muito mais. Eu tenho amigos com 80 e poucos anos de idade trabalhando, Marcelino Corrêa, o ex-prefeito lá de Pelotas, o Irajá Andara Rodrigues, que tem 81 anos, e conheço muitas pessoas nessa faixa de idade que estão ativos numa atividade plena e eu acho que a pessoa não tem que parar de trabalhar, né? O efeito em si não mudou, e certamente é uma espécie de muro aí, continuou o cientista, mas evidentemente a expectativa de vida aumentou, observando que o número de pessoas que chegaram aos 95 anos na Holanda tinha quase triplicado. As pessoas que chegaram aos 95 anos. Legal. Então, se você acha que você está com 60, 70 anos de idade, que você já está no final da sua carreira, lê do engano. Você tem muito tempo ainda para colocar o seu votinho na urna e mudar essa situação do nosso país. Só através do voto a gente consegue mudar. Pelo menos é o que eu espero, senhor Chicão. Sim, pelo menos uma alternativa tem que ter, né? A esperança, ela vai virar pó. Porque enquanto as pessoas não disserem que Jair Messias, Bolsonaro é o nosso Messias, tudo bem, agora vem com aquele papo. Aí, seu padrão, aí gasolina, 15 pila pra vocês. 15 pila pra vocês. E se no zero, caos total. Vai dar Lula na perna, vai dar Lula assim dá Lula. Não gosto do Bolsonaro, é melhor do que Lula. Mas as pessoas vêm com o politicamente correto, então... Que é um Drops Fashion. Não, deixa antes, depois de dar o Drops, eu só quero ler o e-mail que é a colaboração sobre o assunto teu mesmo, sobre a ensino à distância, tá? Querida bancada, sou professora de EAD e posso lhes garantir, EAD ensino à distância, tá? Vem ganhando espaço pela falta de segurança que temos na saída das universidades, faz sentido. do custo de transporte para quem utiliza van e ainda o baixo valor da modalidade à distância. E respondendo à questão da Cris, EAD é modalidade para aluno empenhado e disciplinado e desenvolve muito a autonomia. Grande beijo, Paula Lima. Muito obrigada, Paula. Amo os nossos telespectadores. Eles vêm na hora. Não, eles vêm, eles têm nos ajudam efetivamente a fazer o programa. Eu acredito nisso. Eu acredito que quem faz a faculdade é o aluno. Se ele for empenhado, pode ser AD ou pode ser presencial que... Pode ir para aula, sala de aula, não presta atenção. Exatamente. Mas enfim, fala o teu Drops que eu te interrompo. O Drops Fashion. Ô, Chicão, a Ana tá dizendo que adorou esse teu estilo de unhas pintadas e sugere semana que vem tu pintar de bordô. Ai, mas aí é forte. Sabia que é uma cor que está na moda? Ela disse que vai ficar lindo. É um vinho, assim. Ela falou. Fica muito legal. Francisco Valentim, cadê a frase para refletir? Eu estou refletindo sem a frase, não veio. É importante. Sérgio Goulart, boa noite, Magda. Com tudo isso que o Marne falou de aumento e não tem dinheiro para isso e para aquilo, e atrasa e parcela pagamentos, com tudo isso, a pergunta: por que o salário dos vereadores nunca foram parcelados? Eu também Que pergunte, que responda quem tem essa resposta. Eu também estou afim. Algum vereador que esteja nos vendo agora que ele... Nunca foram parcelados e eles ainda aumentam. Mas não tem a grandeza. Mas falando em grandeza, escuta essa. Chicão vai adorar. Já tá te botando cabresto. Vitorino. Que isso? Porque nada delicadeza com a minha pessoa. Ela é craque, né? Tu vai adorar. Nossa, olha só. Donald Trump vai tirar do seu próprio bolso. Que está cheio de dinheiro. Que tá cheio.
R$1 milhão para doar, para que seja efetivado cada vez mais todos os socorros do furacão que avassalou o Texas. $1 milhão. O que eu falei de reais? Eu achei muito grana. Para $1 milhão. Eu não quis escolher. Ele tem muito dinheiro, sim, ele tem muito dinheiro, mas os nossos políticos também têm muito dinheiro também. Mas os nossos políticos poderiam deixar uma pequena comissão. Ele vai tirar do bolso dele, porque ele se agoniou com aquilo. Agora vai na Câmara dos Vereadores e diz o seguinte: olha, tem um problema na Zona Norte ou Zona Sul, de uma rua lá de esgoto, e vai precisar de R$200 mil para ficar tudo legal. Cada um dá 10% do seu salário. Vão dar, Magda? Eles vão dar? Hein? Dá dói. Agora se chega uma piriguete de saia... Parou, na hora. O Chicão trata a mulher como mercadoria. Parou, não provoca esse assunto. Eu já cansei de falar sobre isso, né? Eu vou dizer uma coisa. Agora eu vou dizer. Só que tem mulheres que se permitem ser tratadas como mercadoria. Que se desvalorizam e deixam que os homens as tratem. E a desvalorização está bem baixa, né? Agora sobrou pra ti. Sobrou pra ti agora. Tu tá te agrandando muito. Me agrandando? Olha aqui, ó, grandão. Olha aqui, ó. Pesada bancada. O homem das unhas pintadas. Ai, meu Deus. Falou 3 grandes bobagens hoje. Primeira, a Petrobras, se fosse patriota, baixava o preço da gasolina. O governo está quebrado, como mais da metade do preço da gasolina é impostos, é uma forma disfarçada de aumento de receita. 2, as operadoras de telefonia vão taxar o WhatsApp. Não vão. O interesse agora é vender internet. As ligações serão gratuitas e a terceira, o povo nas ruas não adiantou nada. Tiraram uma ruim, colocaram um pior. A saída do PT retirou do Brasil um projeto socialista que nos jogou neste buraco. Seríamos outra Venezuela hoje. Carlos Pereira. Carlos é Pereira mesmo. Ele nunca vai ser Charles Tofani. Tá bom. Ele é Carlos Pereira. Porque ele só disse coisa que não existe, né? Nós saímos de um projeto bolivariano e entramos num projeto miséria total. Do ruim pro pior. Temer e Dilma não mudou absolutamente nada. Uma é vice, outra é presidente. O Mário está confirmando aí. E um detalhe. Me cobra no ano que vem essa taxação do WhatsApp para ver, meu queridinho. Tu vai começar a ligar cobrada aí. Tu vai pro orelhão a cobrar com o olhando para trás para não ser roubado. Eu não tenho mais. Muito pouco. Olha aqui, ó, a Tatiane Araújo, adoro fazer essas coisas. A Tatiane Araújo está fazendo um contraponto com outro telespectador a respeito da segunda passagem. Ela diz que a segunda passagem só está beneficiando trabalhadores que não seriam contratados pelas empresas mais distantes e estariam desempregados. Ela diz assim: eu moro em Belém Velho, trabalho na CIS Brasil. Essa segunda passagem é R$80 a mais que a empresa vai pagar meu transporte, além de todo o encargo trabalhista. Eu ganho salário mínimo. Será que sou uma minoria beneficiada ou será que esse telespectador que falou só anda de carro? Se a passagem não fosse R$4,04, tivesse qualidade, seria outro mundo. Tatiane de Belém Velho. Realmente, essas pessoas ficaram prejudicadas. Ficaram desempregadas, essas pessoas. Tem toda a razão, Tatiane. Ô, Magda, olha só. A Andréia de Santa Maria está dizendo que concorda com o Chicão, que somos covardes e acomodados. E aí ela faz mais algumas, colocações aqui dela, diz assim, ó: a verba do Legislativo e do Judiciário não passa pelo Executivo, por isso o salário deles nunca é parcelado. Eles já se protegeram faz tempo. Olha aqui, ó, o Alexandro, eu disse isso agora há pouco, Alexandro, que estava um muro das lamentações esse nosso programa hoje. Oi, bancada, estão reclamando muito hoje, hein? Mas adoro vocês todos. Boa noite para todos, Alexandro do Partenon. Tá um chororó aqui que vou te contar, tá difícil hoje. Mas dona Magda... O João Luiz Fantin Ramedes, que o programa... Eu tenho um grande amigo que tem o teu sobrenome, gosto muito dele. Olha aqui, ó, o Ramedes, que o Brasil se divide em 2 categorias: os pessimistas e os retardados.
O Saramago dizia que o mundo é dos pessimistas. O Saramago dizia que o mundo é dos pessimistas, porque os otimistas estão conformados. Mas e a justiça brasileira lá em São Paulo? O cidadão vai no ônibus, ejacula no rosto da moça, vão pra polícia, ele dá o depoimento, é soco. Na Avenida Paulista, sendo que ele já tinha antecedentes. É isso que eu ia dizer, ele tem mais de 10 estupros, ele estuprou, foi preso, foi solto e tal, porque disseram que não, ele tem, esse rapaz tem problemas mentais. E ele é solto, Chicão. Solto. Não, assim, ó, se masturbando dentro de um ônibus, sabe? Do lado de uma moça, que não fosse. Pelo amor que coisa nojenta. Aí o cara diz, não, eu tenho problemas mentais, aí todo mundo acreditou e soltaram o cara. Sempre a mesma desculpa, né? Não. Sempre tem problema. É o fim da picada. Olha aqui, ó, mais um telespectador falando sobre o EAD. Boa noite, sobre o estudo EAD. Sou de Novo Hamburgo, concluí o primeiro semestre de licenciatura em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. A modalidade não é moleza. Precisei me dedicar meio que na marra, entre vídeos e textos para conseguir cumprir as tarefas e obter as notas necessárias para avançar no semestre. Existe fantástica interação entre alunos e professores. Vladimir Roberto da Cruz. Obrigada, Vladimir, pela tua participação. Isso é muito legal. Realmente, Vladimir, é muito mais difícil, né? Porque as aulas presenciais, tu tem ali o professor para tirar as tuas dúvidas. Agora, EAD não tem como, né? Tu tem que te virar com as informações que são Mas mesmo assim são tem dadas. Uma boa interação. Que legal. Vamos falar de coisa boa, de coisa legal mesmo, de boas oportunidades, já que nós estamos num chororó aqui horrível. Eu quero falar da Galeria de Arte Bublitz. Aliás, eu já tinha falado e agora chegou o momento. Excepcionalmente, ela estará aberta, com seu depósito aberto, cheia de tapetes orientais feitos à mão, até este sábado agora, que é dia 2 de setembro, das 10 da manhã até as 18 horas, também conhecida como 6 da tarde, na rua Vicente da Fontoura, 2589. A entrada é pelo estacionamento. Esta grande feira de tapetes orientais, onde eles serão comercializados, sabe quantos tapetes são? São 2.000 belíssimos tapetes. Tapetes iranianos, paquistaneses, turcos e indianos. Todos os tapetes do depósito, todos, sem exceção, são muitos. Eles têm descontos de 30% a 60%. E todos eles você pode pagar em 10 vezes, sendo que a maioria deles estão com descontos de 50%. São tapetes casaque, estarão à venda de R$ 1.500 por R$ 600 o metro quadrado. Os paquistaneses Karachi, de R$ 1.500 por R$ 600 o metro quadrado. Os tapetes Quilin, por apenas R$ 480 o metro quadrado. E a maioria dos iranianos, de R$ 1.800 por R$ 900 o metro quadrado. E tudo isso você paga em 10 vezes, 10 parcelinhas. E vou insistir, esse depósito nunca fica aberto ao público. Esta é uma situação muito excepcional. Estará aberto somente até esse sábado, dia 2 de setembro, das 10 horas da manhã até as 6 da tarde, com estacionamento no local. Aliás, a entrada é pelo estacionamento. É uma oportunidade imperdível por essas maravilhas de tapetes com um precinho desse tamanho para você pagar no prazo deste tamanhão. 10 vezes. Não pode perder. Tu sabe o que é o tapete, né? Olha o WhatsApp que chegou pro Marne. Boa noite, bancada. Meu nome é Maria Paz e gostaria de dizer ao Marne que ele está sozinho porque quer. Mário, tu tem uma grande chance de dar um braguetaço e sair da crise. Que é? Eu disse que o Mário vem em crise, mas... E também quero saber a tua jaqueta, que tá muito linda. Ah, minha jaqueta é linda. Esse é um azul... Turquesa. Turquoise. É um azul... Isla Mulheres é o nome dessa cor. Isla Mulheres, azul turquesa. Eu não quero sofisticado. Não quero. Tu não quer deixar fashion? Quer deixar chinelagem mesmo. Mas também é um azul turquesa.
Mas eu estou usando uma roupa preta em homenagem ao Apophis, que o Apophis vai chegar em 2029, está chegando um grande asteroide que vai começar um novo ciclo na Terra. É a grande esperança. Aí vai terminar toda essa história, ensina à distância. Eu aconselho fazer financiamento de porte e de casa em 30 anos, porque o Apophis vai terminar com toda a operação. Não precisa mais pagar daí. Olha aqui, ó. Uma figura, eu quero mandar um beijo. Realidade. Vamos mandar beijos para a Ana Luísa e para a Graziele. Elas são filhas da Tatiane Araújo, que nós falamos agora há pouco. As meninas adoraram o que a gente falou, que leu o e-mail. Então, beijinho para Ana Luísa e para a Graziele. Sempre os assistem e obrigado pela companhia de vocês. Aproveitando o beijo, quero mandar um beijo para 3 amigas que estão assistindo o programa, que é a Denise, a Andrelise, a mãe e filha, e a minha afilhada Mariana. Um beijo pra vocês. Obrigada. Aí, falando em afilhado, o meu afilhado tá de aniversário. Parabéns! Beijo, Dudu. Eduardo Baia, o quê? Eu, da prima. Não, eu sou madrinha dele. Não. Eu nunca soube jeito que é afilhado. Sabe quantos anos tá fazendo meu afilhado? Não desiste. 30. Mas não é, querido. Eu acho uma coisa assim mesmo. 30 anos, O caramba, afilhado, era a bem madrinha. Muito. Enquanto o Fanny convidar para ser padrinho Mas numa ou vida madrinha... moderna não tem a madrinha, o tem, padrinho. não. Convidar para ser padrinho ou madrinha de um filho teu, tá? Quando é convidado, é a coisa mais importante. Padrinho deveria ser, né? Porque padrinho e madrinha, teoricamente, são aquelas pessoas que na tua falta... Sabe? Tu vai zelar pelo meu filho. Na minha falta, tu vai zelar pelo meu filho. Mas é assim. Não é uma coisa high-tech. Beijo, Dudu. Até porque high-tech é uma coisa velha, né? High-tech é do tempo do EPA, né? Não se usa mais high-tech. Em 88 se falava high-tech. O juiz, olha aqui, ó, o Charles Stout diz o seguinte, falando sobre a menina, sobre o bagaceiro, aquele do ônibus em São Paulo, diz assim, ó, o juiz... Estava em pé ou sentado? Cala a boca. Ela estava o juiz ainda colocou, olha o que o juiz colocou na sentença ainda, tá? Que não houve constrangimento na ejaculação do homem sobre a moça. O que houve, então? Aí o Charles Stout, que é nosso telespectador, que escreveu, ele pergunta o seguinte, será que o juiz se o juiz sentisse alguém ejaculasse na mulher dele ou na filha dele, que será que ele ia sentir? Ou ele ia embolotar. Que horrível. Isso aí não é constrangimento? O que é? Posso falar nos aniversariantes? Deve, Mário, porque a conversa aqui está ficando cada vez mais nojenta. Primeiro aniversariante de hoje é uma figura histórica. Ele foi César, ele foi Calígula. Falando nisso, o Calígula foi um péssimo César, né? Ele foi uma criatura, ele transava com a própria irmã. Ele matou o cidadão lá que para ver jorrar o vinho, o camarada estava alcoolizado, estava bêbado, ele também foi assassinado. Calígula, hoje ele estaria de aniversário, seria o dia do aniversário dele. Segundo aniversariante, o grande ator americano Frederick March, que estaria de aniversário. James Coburn, como é o nome dele mesmo? Coburn. James Coburn. Isso. Os 7 Homens do Destino, isso, é verdade. E o Flint, né? A Emilinha Borba, minha querida amiga Emilinha Borba, que se viva fosse, estaria de aniversário hoje, foi uma das maiores figuras da música popular brasileira. Uma das rainhas do rádio. Isso. Francis Haime, compositor maravilhoso. Van Morrison. Ele é tão enjoado, senhor. Cantor e compositor norte. Mas fez músicas com Vinícius, com Tom Jobim e tudo mais. Não, ele é um excelente compositor. E agora, completando 68 anos de idade, Richard Gere, né? 68 anos de idade. Eu vi esse cara em Porto Alegre e ninguém acredita. Ele foi casado com uma menina de Bagé. É verdade. Marcos Winter, ator brasileiro. Regiane Alves, atriz brasileira, também de aniversário no dia de hoje. São esses os aniversariantes, rapidamente. Ô, Magno, quantos anos estaria fazendo a Emilinha Borba? Emilinha Borba. Emilinha, ela nasceu em 23, faz o cálculo. Eu tenho um fascínio pelas histórias da era do rádio, Emilinha Borba, Calbi Peixoto, Marlene, ela foi casada e teve um caso com o César de Alencar, que seria o pai do único filho que ela teve. César de Alencar foi um grande comunicador da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que eu ainda tive o prazer de conhecer e o privilégio
De quem era a Rádio Nacional? A mãe dele. Era do governo, ainda é do governo federal. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que trocou a frequência com a Rádio Nacional de Brasília, porque tem mais potência. Só que hoje a Rádio Nacional do Rio é um arremedo da grande rádio que foi. Para que as pessoas entendam, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro seria a Rede Globo de televisão hoje. Se ouvia em todo o território nacional as novelas e os cantores. Francisco Alves, Nelson Gonçalves, a própria Mirinha Borba, Dalva de Oliveira, Erivelto Martins, o Rádio Teatro, Paulo Gracindo, todas essas grandes figuras que foram depois para a TV Tupi e depois para a TV Globo, faziam parte da grande PR8 Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu tive uma grande emoção a primeira vez que eu falei nessa rádio lá no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. E como a Magda disse, né, agosto está chegando ao fim, o mês do desgosto para muitos. O mês do cachorro louco. O mês do cachorro louco. Amanhã, dia 1º de setembro, e setembro acontece a campanha Setembro Dourado, que é para alertar para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, né? É uma campanha da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com câncer. E diz que entre a faixa de 1 e 18 anos, o câncer é a maior causa, é a segunda maior causa de morte entre o primeiro e os 18 anos. Olha, é muito... É complicado, né? Uma criança morrer de câncer. É óbvio que é incomum, mas acontece muito. A criança não morreu de câncer? Mas uma pergunta, por que os maioria dos aniversariantes já morreu? É muito mais comum do que tu imagina. Lamentável, mas... Por que a maioria dos aniversariantes já morreu? Porque são figuras, são personalidades. Ele não é para cantar parabéns, é para grandes personalidades. O senhor está indicando comigo. Está dando uma descobri o nome da namorada do Vitorino. Qual é? Que isso? Mimosa. Mimosa? A vaca Mimosa. Quando é que é o leilão do Vitorino? Ai, não sei. Ninguém deu nenhum lance. Não sei porque eu não gosto quando as pessoas me chamam de mimosa, porque mas tu gosta que chama de vaca? Não. De mimimi. De mimimi. Olha aqui, ó. Mário Barcelos, pra ti que gosta de livros, tá? Que encadernação bonita. Tu tá muito algalhado. Unha grande. Tá com unha pintada. Ele te mandou falar bastante. Mas não precisava de... Eu concordo isso. Não pode Olha aqui, olha que lindo esse livro. Pediu chuva com vento, levou. Olha que lindo esse livro que eu recebi. É lindo. Uma obra que será conhecida durante um evento festivo, que acontecerá no dia 13 de setembro, no Moinho da Estação, aí em Caxias do Sul, tá? É um livro idealizado por Jéssica De Carli e que tem o objetivo de resgatar a memória, a cultura, a arquitetura e a boemia de Caxias do Sul. Eu achei maravilhoso esse livro. É para falar sobre essas coisas que eu acabei de dizer para vocês. Ele tem ilustrações, traz os seus primeiros capítulos. Quero mostrar para vocês, tem fotos lindas, maravilhosas. Olha que coisa linda, ó. Vai ler. Chicão Tofani. É lindo esse livro. A capa, já tinha até comentado, né, contigo, Magda. Que impressão, hein? Não, tem coisas lindas, assim, ó. É um artigo de decoração. Exatamente, ó. Um bar que completa 50 anos, fala de um historiador, da mágica do Bar 13, tem um astrólogo e jornalista Nivaldo Pereira em Sintonias Astrais. É um livro belíssimo, é uma obra de arte em termos de imagens, tá? O papel. Aqui, ela descreve um pouco da trajetória da sua própria família, suas origens, a mistura de influências que originaram a maneira com que ela vê o mundo. É uma belíssima publicação e vai haver o lançamento e sessão de autógrafos desse livro, então, no dia 13 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder estar presente, mas adorei. Eu não vou poder, Caxias, né? Acho que eu vou estar aqui no programa, né? Eu acho, às 19h30, eu estaria aqui no programa, né? Normalmente eu sou uma pessoa que costumo trabalhar. Sim! Sabia que veio? Mas sabia, Magda, que foi direto? Muito obrigada, Jéssica De Carli, que mandou esse livro, tá? Eu fiquei muito agradecida, achei muito lindo. Obrigada. Ela é neta de Sadi De Carli, fundador do tradicional Bar 13.
Por isso que ela fez tudo isso a partir desse livro. Eu queria só mandar um beijo, que hoje é dia das nutricionistas, né? Parabéns a todas as nutricionistas, parabéns à minha nutricionista, Aline Dalmaso. Um beijo, parabéns pelo trabalho. Ai, parabéns para a minha nutricionista, Rita Cheruti. Eu quero mandar um abraço, então, para a presidente do sindicato, da Associação das Nutricionistas, que é minha amiga Terezinha. Eu não tenho nutricionista. Eu também, eu tenho a mamãe Dolores. É importante, né? Ainda mais tu que queria fazer aquela dieta louca da banana, pelo amor de Deus. A Terezinha Govinatsky, que é a chefe das... E Joesley entregou novos áudios para a Procuradoria-Geral da República. Ele esteve esta quinta-feira lá conversando com eles, o Joesley. Mas diz que esses áudios não tem mais nada de novo, anexos, né? Só para confirmar tudo que já era sabido. Eu acho que ele é bom, o bolso dele é bom, mas ele é o ó do Borogodó. A dona Magda, o BNDES está recorrendo à justiça para tentar barrar o Wesley, a família Batista, para que eles saiam da administração da empresa, né? Mas não tão... mas amanhã, vamos ver o que vai acontecer até amanhã, né? Eles têm que ser punidos, né, de alguma forma. Eu acho que esses caras não vão ser punidos, porque eles têm um rabo de muita gente fora. Eles vão ser punidos, sabe onde? Nos Estados Unidos. E lá eles ficam na cadeia mesmo. Né? Lá ele vai ser punido. Lá eles ficam na cadeia. Cris, mais notícias. Peraí. Para aí é muito bom. Para aí é muito bom. O Vitorino depois disse que o Cláudio Andrade me disse que ele só fala e come. Mas não foi só Dispo Inter, então eu vou te contar aí uma coisa. Ele tá com um boi inteiro dentro dele. Ele tá comendo demais. Ele quer chegar no peso da mimosa. Pergunta pro Marne o que significa aquele cetro de ouro do Parlamento Britânico. O Matheus, sabe de onde? De Itajaí, tá nos assistindo. Santa Catarina. É o símbolo, é a coroa britânica. Explica pra ele. Olha aqui, ó, João Nicolau Clima, nosso telespectador, ele faz uma reclamação e justamente sobre a Praça da Encol, que é uma praça tão bem organizada, porque tem uma associação de moradores, né? Ele diz que lá os cães andam soltos pela praça. Muitas vezes temos que fugir de algum para não ser atacados. Tá certo isso? Ele pergunta. Olha, o João Nicolau, Mas numa sociedade, Magda, que o cachorro vale mais que o ser humano... Dependendo do cão, se a pessoa tem medo de... Tu briga com o cão, tu vai preso, porque o dono do cão... nem vou falar. Não, se o cachorro te morde... Eu não quero cachorro, muito obrigado. É que depende do cachorro, Sou bem resolvido, não tô afim de cachorro. E o número de cachorros adotados em lares brasileiros é maior do que cachorros... Comprados. Ótimo. Bom, isso é bom, né? Isso é ótimo. E tira os animais das ruas, né? Foi assim que na Europa, foi isso que aconteceu na Europa. Eles estimularam a adoção de animais de rua, usando o quê? Usando a tática de colocar imposto sobre quem comprasse um animal. Aí a pessoa pensou, vou pagar imposto para quem comprar um animal, eu vou tirar um animal da rua. E não existe animais nas ruas, nas principais cidades da Europa. Eu gosto mais de gato, acho o gato mais estiloso que o cachorro. Chicão Tofani. Cachorro é muito nada a ver. Sabe por que as pessoas gostam de cachorro? As pessoas gostam de cachorro? Por quê? Porque a traição é questão de data, como diria o Richelieu, o cardeal Richelieu. Porque as pessoas traem, os animais, os cachorros não traem, os gatos não traem. É por isso que as pessoas gostam, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão adeptas à misantropia, à versão... Não é, Chicão, você é uma figura. Se eu fosse, se as pessoas fossem jeans, eu seria Calvin Klein. Se as pessoas fossem perfume, eu seria Hombre Libre de Saint Laurent. E se fosse um carro, eu seria uma Lamborghini Huracan. E se fosse um ator de Hollywood? Bruce Willis? Seria Christian Bale, eu acho aquele cara, o charme. Aquele cara é top. Quem é? Porque é um grande ator. E maravilhoso ator, Oscar. Ele foi proibido de entrar na China, sabia, mano? Ele é casado com uma chinesa, que lá é moda, casar com uma chinesa, às vezes casar com uma tailandesa. Eu acho isso muito legal, ter moda pra casar e tu cria um perfil, sabe? Tu tá sempre te renovando e não, eu gostei dela, gostou de mim. Tu acha isso é se renovar? É? Tu acha que a palavra é se renovar? As pessoas gastam aqui, eu quero só entender.
tu tá te reciclando. É se renovar. E o Chris Bailey casou com uma chinesa. Foi proibido de entrar na China, porque ele apoia o Dalai Lama no Tibete. Eu acho que ele quer o cara. É o segundo casamento dele. Ele troca o casamento de acordo com o perfil. Ele foi casado com uma negra, agora é casado com uma chinesa. Ele é o cara lá e tu é o cara aqui, é isso? Isso. E por que tu não é? Tentando, né? Não, tu poderia ser. Esforçando? Tu tem um ar Mas tu acha que tu tá te esforçando bem assim? Será que não tá faltando um pouco mais de esforço, alguma coisa? Mas o que tu quer que eu faça? Até ensaio nu ele já fez. As mulheres te perseguem na rua? Demais. A minha casa um dia chamaram a polícia. Gente, eles vão tinha um carro com eles vão me destituir daqui tinha um desse carro programa. com Hoje, esse programa de hoje, eu tô merecendo o olho da O guarda chamou a atenção quem tinha dentro do programa, mulher, para ver o horário que eu chegava. Que perigo, eu já fui ameaçado por telefone, nós vamos aí te pegar, 2 mulheres, eu digo, se é que elas queriam fazer exame de paternidade. Queriam coisinha. Não, olha só, tô botando no pé assim de... Olha aqui, ó, vamos falar de coisa séria, vamos falar sobre ensino. Mas ela falou uma coisa muito séria. Tá bem, mas depois tu resolve com ela ali sozinho. Boa noite, Magda. Deixa ele, não, mas esse nheco de você já tá chato. Vamos lá. Não, chegou, não importa. Chega de mimimi. Chega de mimimi. Boa noite, bancada. Magda, acho que o ensino na periferia tem que ser igual aos dos colégios da área central. Eu passei pelas escolas da periferia e no final do antigo primário, fui para uma escola municipal na área central, graças aos esforços da minha mãe. Em alguns anos, estava quase acompanhando a turma. Mesmo muito pobre, mas com força de vontade, consegui ser engenheiro. Na periferia não se vai a lugar algum, pelo método elogiado pelo senhor Marli Barcelos. Abraços, Luiz Carlos Barbosa. Qual é o método? Ai, não sei, Marcos. Não, eu falei da professora Maria Montessori, maravilhosa. Professor Paulo Freire, maravilhoso. São professores diferenciados. Sim. Essa mulher, a Maria Montessori, é uma das maiores personalidades do mundo. Tá, mas vamos então tentar analisar o que disse o nosso telespectador, Luiz Carlos Barbosa. Esse mesmo método que ele aprendeu, que ele fala das escolas da periferia, pode ser uma deficiência das escolas, até dos professores, sim. Ou de outras deficiências que as escolas da periferia têm. E isso é tão triste tu ouvir que a escola da periferia é pior do que a escola da área central, isso. O que é estranho, né? Porque eu acredito que a formação teoricamente da mesma forma. Quando eu estudei em escola da periferia e também estudei em escola central. E as minhas professoras da escola central também davam aula na escola da periferia. Então, eu acredito que seja o mesmo ensino. Acho que depende muito do aluno, né? Mas nesta época, ela falou que foi na época do primário, muitas pessoas... Ele hoje é engenheiro, sim. Mas disse que teve, graças à mãe dele, ele veio para uma escola central e teve uma educação um pouco diferente da que tinha tido. Só que naquela época, muitas pessoas não tinham nem formação como normalistas. As pessoas não eram professores, não tinham a orientação pedagógica, etc. Então, não eram pessoas capacitadas para lecionar. Então, a pessoa sabia alguma coisa, ela ensinava a outra pessoa. Eu sofri muito isso. Nos primeiros anos, ali na primeira série, segunda série, eu tive muita dificuldade em aprender. E aí, depois é que eu fui evoluindo, mas tudo dependia de mim, acredito eu. Marli, não coloco a culpa nos professores. Eu me formei como professor de história, né? E eu dei aula num cursinho pré-vestibular, não vou citar nomes agora aqui, tem que fazer apologia, num colégio estadual e num colégio particular. Pior aluno no colégio particular. Por quê? Não respeita. Não, é porque eu fui dar chamar o garotão lá, meu querido, tem que respeitar o professor. O cara tirou um monte de nota de dinheiro. O que tu ganha num mês, o meu pai ganha numa semana. O cara faz isso pra mim. Mas isso é hoje, né, Chicão? Isso se faz hoje também. Eu achei aquilo ali, me chocou aquilo. E num colégio estadual, acho o aluno mais humilde, quer mais aprender, respeita mais o professor se impõe mais. Falando em aprendizado, o grande Albert Einstein, quando foi os seus primeiros dias de escola, o diretor chamou os pais dizendo o seguinte: esse menino tem problemas, ele não tem condições de estudar. Esse rapaz tem problemas mentais. Einstein.
Imagine se não tivesse. Então, porque ele era focado na física, ele tinha um outro tipo de temperamento. Cada criança é cada criança. Ele era meio gêniozinho também, né? Ele vibrava noutra, né? E aí... Agora, o Chicão não é gênio. Não identifica o gênio, tu não... Ele se Mas um grande professor identifica. É estranho. Ele é estranho. Agora, Magda, se essa moda de ejacular na casa Ai, meu Deus. pega, Ai, não, Chico, vai ser um horror. Não vamos Não, voltar mas nesse isso assunto. aí vai ser um vamos horror. voltar, não vamos Vai voltar ter nesse- sempre um cara Não, não dizer vamos que o voltar juiz nesse lá assunto. liberou. Querida Magda Beatriz e especial bancada, sou eu e minha esposa habituês desse programa, mas gostaria de pedir um favor. Leia meu e-mail anterior a esse cujo título é manifesto. Abraços fraternos a todos, Sérgio Belíssimo de Canoas. Seu Sérgio, no seu e-mail anterior, o senhor me manda um material que tem que fazer um download. E eu não tenho condições no meu computador, justamente por problemas de receber coisas de fora e tal, nosso computador não abre. Então, eu não tenho como abrir o que o senhor me mandou no outro. Sinto muito, desculpa, não vou poder ler, mas lhe agradeço por ser habituê do nosso programa, mas o que o senhor me mandou eu tento abrir e o meu computador bloqueia, tá? Desculpa. Posso dar um drops de futebol? Claro, por favor. Chicão, fora o jogo do Brasil, que a gente não vai comentar, Japão e Portugal ganharam hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Sim, e acho que o Japão vai certo e até pela federação que ele representa na Ásia. Portugal é uma incógnita. Agora, eu acho que o jogo chave das eliminatórias sul-americanas, que é o mais próximo de nós aqui, é a Argentina e Uruguai. A Argentina ganha, ela praticamente se classifica sem repescagem. Ela perde qual é o risco da repescagem. E outro drops de futebol, que um dos principais jogadores do Brasil, Gabigol, fecha com o Benfica. O Gabigol é aquele cara que foi para Jurerê, chegou lá, se perdeu e terminou lá na Joaquina, numa pousadinha de surfista. Ele era para ir para Internacional, ele foi recebido como cara. Não conseguiu ser o cara, agora queria para a Espanha, nem a Espanha pegou ele. Portugal é uma liga muito pequena. É verdade. Mas Benfica é um grande clube. É um grande clube, mas ele é o rei dos cachorros. Ele nunca vai ser o cachorro do rei. Ele vai ter sempre na Você Champions sabia League. que Benfica é um bairro de Lisboa? É um bairro de Lisboa, Benfica. É o rei dos É o rei dos cachorros, cachorros. porque ele é o melhor de Portugal. E nunca Mas será nunca vai ser o cachorro do rei, nunca vai ser um campeão da Champions League. Então não é legal o Gabigol. Vamos refletir na Posso praça. falar da Expo Inter? Deve A Expo falar. Inter tem a primeira venda de animal por moeda virtual no Brasil. Ah, é verdade. Foi 9 mil, camarada já. Quinta-feira, né? Foi cotada já 16 mil Bitcoin, chegou ao campo. Que coisa interessante. E essa conversão dessa moeda, é fácil converter essa moeda, hein? Hein, Chicão? Você que é da Eu área não sei, de crise, eu eu não não sei entendo também, disso. né? Só o Nenê sabe, acho. Isso aí Ele sabe tudo, Só não tem o graça. Nenê Você não sabe não é queria, né? commodities. Não, é Bitcoin, é uma moeda. É uma moeda. Ó, a novilha de 18 meses foi comercializada por 1 Bitcoin. No dia da venda, a moeda virtual valia 9 mil. Hoje, ela já está cotada em 16 mil. Está aqui. Para converter o dinheiro em reais, digital em reais, o vendedor terá que fazer a troca em uma corretora digital ou até mesmo via cartões que aceitem a modalidade. Imagina. Eu gostaria de saber Qual quem cartão que aceita, aceita, né? né? Pois é, isso aí que eu gostaria que alguém explicasse, nos explicasse aqui. Olha aqui, ó. Boa noite. Acho que este povo merece mesmo um Lula e um PT. Somos covardes, sem vergonha, sem dignidade. Ai, seu João Luiz. Tem dignidade essa forma. Milhões estão de joelhos para meia dúzia de gaiatos. Isso é verdade. Eu mas adoro esse João Luiz Fantin Ramé. Esse cara tá falando só a verdade. Bancada, boa noite. Ah, não, isso eu já li. A pessoa tá lendo tudo de novo. A pessoa tá lendo tudo de novo, tudo de novo. Quanto ao parcelamento, fala, querido, que eu já tô lendo Tem tudo uma de novo. notícia aqui, vamos ver se o Marne gosta dessa notícia, se o Chicão concorda. Mais o Chicão, que o Chicão é da noite, mas sei que ele não bebe, já mas fui vamos da ver o que ele Não acha bebe sobre nada. isso. Não bebe nada de álcool, só Bebe Coca-Cola. um monte de Coca-Cola. Mas uma empresa de Londres resolveu Se é dos oferecer outros, melhor. folga para o funcionário se curar da ressaca.
Isso é bom. Ah, tá. Sim, o funcionário tem direito a 4 folgas no ano. Ele sai, faz uma festa, no outro dia tá mal da cachaça, não precisa ir trabalhar. É só enviar uma mensagem com um ícone, né, com um emoji de cerveja, de bebida alcoólica pro seu chefe, que ele já libera do trabalho. Imagina se essa moda pega. Isso lá em Londres. Ah, mas é só lá. Só lá isso funciona. As pessoas bebem muito lá, né? Senão aqui as pessoas vão querer enfiar o pé na... O que as pessoas bebem mais lá? É cerveja? Não, você vê o uísque, né? Cerveja por causa dos pubs. Agora, em Portugal, que as pessoas bebem vinho demais. As pessoas não tomam água, as pessoas tomam vinho. Aonde isso? Isso em Portugal, nas aldeias, no interior, né? Tá, uma aldeia bem pequenininha. Em Curia, onde, na Bairrada. Aliás, tem o leitãozinho da Bairrada, é muito famoso, é o leitão a pururuca. Eu conversava com as pessoas, então eu olhava, as pessoas tinham aquelas veiazinhas saltadas de tanto tomar vinho, né? Aquelas veiazinhas, como o próprio uísque também. Já notou que a pessoa... você fica com o rosto todo cheio de veiazinhas também. Eu digo, estou a ver, e aquela coisa toda e tal. Eu ficava olhando assim, a pessoa tomando vinho, mas eu não tomo, não se toma água aqui, esse brasileiro é louco, não se toma água, porque eu fiquei impressionado com isso. Água só nos alimentos. Nossa. As pessoas não tomam, vinho. Eles fabricam os seus próprios vinhos no interior de Portugal, né? Aliás, tem cidades pequenas, aldeias belíssimas. Deve ser um belo passeio as vinícolas portuguesas. Sim, eu tinha um conhecido meu que tinha uma vinícola lá, que ficamos conhecidos, posso dizer até amigos, essa palavra é muito relativa. Ele tinha uma propriedade de 100 hectares, imagina 100 hectares em Portugal. 100 hectares, aqui é um terrenão, né? No Brasil. Mas em Portugal, uma área de 100 mil hectares, de 100 hectares é uma coisa fantástica. Então, eu produzi alguns vinhos, né? Mas os melhores vinhos são feitos lá no norte, na região do Porto e tal, o Gatão. O Dão. Esse é bem famoso. Aquelas vinícolas, né, que ficam perto dos rios, na Alentejo, em todos aqueles locais. Portugal, se você não foi a Portugal, vale a pena você ir a Portugal. Você vai gostar de Portugal, primeiro pela língua, pela facilidade e pelo amor que os portugueses têm pelos brasileiros. Sempre vão perguntar, olha, eu tenho um grande amigo que vive em São Paulo, talvez o senhor conheça. Mas como é que vai conhecer? Eles perguntam toda hora isso aí pra gente. E o sonho deles é conhecer o Brasil. É impressionante. Um dia eu vou ao Brasil, quero conhecer o Brasil, todos eles. Mas a vida não é fácil lá. A competência, a concorrência... Aonde? Lá no... Em Portugal. As pessoas acham que é uma moleza? Não, o emprego é dificílimo lá. Outra coisa. Para você conseguir um emprego, você tem que falar uma outra língua, inglês, com fluência. Então não vai chegar lá e conseguir emprego com mas facilidade. essa coisa que eles estão facilitando, das pessoas irem para lá, os brasileiros aposentar. Mas é para levar dinheiro. Claro. Mas é para viver lá, não é para trabalhar. É o visto de residência. Residência é uma coisa. E trabalho é outra coisa. É visto de residência, né? Visto de residência. Não, tá, e aí as pessoas estão tudo abobadas. As pessoas estão tudo abobadas. Vou lá pro... Não, aí a vida, as coisas... Outra coisa, a polícia portuguesa não é de brincadeira. Se o cidadão for pego dirigindo alcoolizado, vai em cana na hora. Vai em cana na hora. E eu tinha um presídio acima do Parque Eduardo VII ou VI. Sobe, é lindíssimo esse parque, em cima tem um presídio. E um dia, um domingo pela manhã, eu fiquei parado ali olhando as pessoas entrarem para visitar os presos. É só eu para fazer isso. E eu fiquei olhando uns 8 horas, 7 horas da manhã. Não, mas eu gosto de conhecer as coisas, eu gosto de falar com as pessoas. E eu vi aquela coisa, aquela humilhação, aquela coisa. E as pessoas presas. Outra coisa, dá cheque sem fundo lá, o que acontece? Cadê? Cana. Mas Cana. Ia faltar gente aqui. Ia faltar cadeia, já não tem. Ia faltar gente na rua. É isso que eu quis dizer. Marcos, qual é a história daquele castelo de São Jorge que tem lá em Lisboa? Fica no centro de Lisboa, fica junto à Baixa. Ele é novo. É novo? Tem uns 400 anos, 400 e poucos anos. Ele é constituído em Portugal. É que pra Europa é novo. É novo. 400 anos é muito Eu vivi uma época numa casa, aí fui descobrir a idade, falando com uma senhora lá. Esta casa é relativamente nova, deve ter uns 320, 350 anos. É nova. E eles usam muito a direita e a esquerda.
né? O primeiro andar à direita, não tem números. O primeiro andar à esquerda. Então, é uma série de coisas. Por exemplo, você vai no lugar, paragem, não é parada, é paragem. O térreo é RC, res do chão. Térreo. Onde é que é? RC. O que significa? Res do chão. Então, são muitas coisas. Res do chão. As pessoas têm uma ideia também errada a respeito do idioma. Né? As pessoas deles, né? Acham que vai chegar lá e vai entender tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. Não entende. Não entende nada. Muito rápido. Não. Primeiro que eles falam rápido e primeiro que não é... O significado das palavras não é o mesmo. É bem complicado. É muito o vocabulário difícil. deles não é muito fácil, não. Quando eu peguei um avião, esse voo da TAP, quando eu fui a Portugal. E foi o primeiro contato que eu tive com o português de Portugal, né? Terrinha. E o comissário de bordo perguntou o que eu queria jantar, se uma coisa ou outra, ou era carne ou massa, enfim. Ele falou, eu olhei para o meu marido e disse, o que ele disse? Eu não entendi, Magda, parecia que era outra língua. É inacreditável, tu não Ouça um entende, disco da às Amália vezes. Rodrigues, não vai entender 80% que ela disse. Que loucura isso. É a forma como fala também, né? Toda vez que a gente vai ouvir um idioma novo, a gente tem que se acostumar. Só que o nosso ouvido tem que a acostumar. língua é deles, nós é que modificamos a grandeza do país. E eles têm uma revolta muito grande com as novelas brasileiras, que são exibidas lá, evidentemente, com o mesmo jeito que nós vemos aqui, né? Sem dublagem. Claro, né? E aí eles ficam, inclusive eu cansei de ler nos jornais, no Diário de Notícias e tal, outros jornais de lá, as pessoas, os críticos, né, dizendo o seguinte, que os brasileiros estavam invadindo Portugal e transformando a língua portuguesa, né, que é uma grande verdade. Agora, o interessante é que nenhuma televisão brasileira exibiu uma novela portuguesa. Nunca. E as novelas portuguesas são muito bem feitas, a RTP faz boas novelas, a SIC que joga a programação. A SIC é uma rede de televisão em Portugal, que a Globo era sócia e que depois vendeu a parte dela, cujo dono era um ex-primeiro-ministro chamado Francisco Pinto Balsemão. SIC. A gente se lembra de tudo. E aí exibia essas novelas lá. E o impressionante é que eles têm a 1h da tarde um horário de novela. As pessoas param nos restaurantes na hora do almoço e tal, aquele interregno que dá no trabalho, e ficam ali assistindo aquela coisa toda, eu vendo ali, eu digo, mas que influência as novelas da Globo têm? Mas tem em todos os lugares, não é só em Luanda. Lá em Angola é a mesma coisa. E na Argentina também. Fecharam um estádio de futebol para o último episódio de Avenida Brasil, sabe aquela novela da Carminha, do dublado, Tufão? é tudo dublado. Dublado. Fecharam um estádio de futebol. Acho que essa e aí levaram atores, Cauã Raymond. Essa não foi a novela que bateu o recorde? Foi. Mais vista Foi, sem dúvida alguma foi. Olha aqui, deixa eu fazer um comentário com vocês. O nosso telespectador, o Tiago Esbardelotto Stout, de Novo Hamburgo, ele fez um comentário sobre o ator Chuck Norris, que sobreviveu a 2 ataques cardíacos agora há pouco, né? Nós até comentamos, saiu de uma revista de veiculação nacional, e aí ele até faz uma brincadeira, ele disse que teria sido os ataques, não teria sido que os ataques cardíacos que sobreviveram ao Chuck Norris. Pode ser, né? Porque o cara duro na queda. Duro na queda, Ele né? é ninja. Tá. Chuck Norris. E um telespectador também que está muito aborrecido, ele até deu as iniciais do nome dele, ele disse que nós temos que pegar também o nome de todos os vereadores que votam contra as coisas do povo, para que sejam, porque nós falamos só dos deputados também, né? O João Batista, nós temos aqui o nome dele, João Batista. Dona Magda, nós temos um novo colega em rádio. Quem é? É o Pisolato. Não sei. O Pisolato, aquele que estava preso lá. Como assim? Não, agora ele está trabalhando na rádio OK FM de Brasília. Ele está ganhando R$1.800. Mano, só que faltava nem de nos roubarem, está nos tirando também espaço de trabalho. Essa rádio é do Luiz Estevam. Eles são colegas lá na faculdade do crime, na prisão, lá na Papuda. E ele trabalha e está recebendo salário como assistente de programação de R$1.800, né? Então ele recebe, ele tinha que ter. Eu acho que o camarada deu isso para ele também, para ele poder ter, né? Poder gozar desse regime. O homem rouba
a certidão de nascimento do irmão. Faz um passaporte falso, vai para a Itália e já está em regime semiaberto. Qual é o respeito? E trabalhando. E trabalhando e ainda ganhando saláriozinho. E os outros sem trabalho. E os outros sem trabalho. Ô, Magda, olha só. Boa noite, pessoal, principalmente para ti, Magda, que está cada dia mais bonita. Vejo o programa todos os dias, estou aprendendo muito com vocês dia a dia. Abraço a todos. Werner Nisterwitz. Ah, que bonito. Porto Alegre. Não deve ser nem parecido, né, Vera? Mas tá bem, ela foi esforçada. Sou de Frederico Westphalen, extremo norte gaúcho. Estou espantado com a sujeira da capital. A Rua Voluntários da Pátria está imunda. Muito lixo. Abraços a todos. Éder Calegari. É verdade. É, sim. Todas as ruas do centro de Porto Alegre Não, tá muito imundas. O cheiro é insuportável. Mas a que mais tem cheiro forte é ali embaixo do viaduto da Borges. Eles urinam na rua? É terrível. Fazem as necessidades. Eu nunca passo por ali. É horrível. E não são. E não é só o cheiro. São as moscas. Se tu passar e dar uma respirada mais fundo, é capaz de engolir uma mosquinha. Ai, que Uma construção tão linda, né? Tão linda. E tá desse Deu um banho no Furacão. Olhando aqui o lance. Ele tá meio cansado. Tá olhando a instalação? Não, Tá meio Tua voz virou instalador também? Que areia, que aluguel. Vai dormir agora, ele tá olhando embaixo da mesa. Vai dormindo. Ela tá olhando embaixo da O mesa. Chicão é uma figura, né, cara? Ô, Chicão, tem uma pesquisa aqui, ó. Te liga. Te liga, que essa é boa. Você tá mais pra O frente, que assim, comer direto. para ficar mais atraente? O que comer? Chicão, o que comer? Banana não é. Alimentos. O Chicão ia fazer aquela dieta de banana, fiz ele não tá final de totalmente semana. errado, viu? Só que não é Vamos. só a banana que tu tem que comer, mais viu, tem que Chicão? comer? As mulheres pesquisadas, né, nessa pesquisa, que bom, essa pesquisa foi feita lá na Austrália. Os alimentos mais saudáveis, quando consumidos pelos homens, eles fazem com que os homens exalem um cheiro melhor do que quando comem carboidratos, quando comem outros alimentos. Então é verduras, frutas, alimentos saudáveis. Tô fora da operação, né, Chicão? Eu durmo Muito bem. Beijos. Beijos. Até amanhã. Durmam bem se puderem, depois de todas as informações. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.